A viagem começa no Forte Laramie, que protegia as caravanas de imigrantes na rota do Oregon nos anos 1840. A oeste fica a Miracle Mile, um trecho do Rio Platte Norte mundialmente famoso pela pesca de trutas. No planalto ao norte se situa Independence Rock, um marco importante na rota do Oregon, onde os colonos entalhavam o nome deles. Perto da divisa com Utah, fica a área de recreação nacional de Flaming Gorge, que exibe rochedos de arenito vermelho espetaculares. Ao norte, se encontra a cidade fantasma de South Pass City. O ouro atraiu garimpeiros nos anos 1860, mas quando acabou, a cidade morreu. O destino final é o Parque Nacional de Grand Teton, uma cadeia de montanhas e lagos famosa pela beleza exuberante. A viagem começa perto da divisa oriental com Nebraska, numa paisagem árida e desolada. Foi por aqui que muitos dos colonos do século XIX passaram rumo ao oeste, percorrendo a rota do Oregon em busca de uma vida melhor. Este é o Forte Histórico Laramie, que ajudava a proteger as caravanas de imigrantes. Foi um importante entreposto e local diplomático situado na confluência dos rios Laramie e Platte Norte. Foi fundado nos anos 1830 para ser um entreposto particular para comércio de peles e acabou sendo vendido para o exército em 1849. O exército usou o forte para proteger e abastecer imigrantes ao longo da rota do Oregon. Em 1851, foi assinado o primeiro Tratado do Forte Laramie, resultando em relações mais pacíficas com as tribos indígenas da região. Com o início da Guerra de Secessão em 1861, os soldados do Forte Laramie foram convocados para combater o exército dos Estados Confederados no leste. Nesse período, o Forte Laramie virou campo de treinamento para muitas companhias de Yankees galvanizados, que eram prisioneiros confederados recrutados pelo Exército da União. Com a conclusão da ferrovia transcontinental, o forte foi perdendo importância, pois menos caravanas se formavam para tomar as rotas para o oeste. E as tribos indígenas da região tinham sido pacificadas. O Forte Laramie acabou sendo desativado em 1890. Em 1983, o local histórico nacional foi preservado pelo Serviço Nacional de Parques, além de cerca de 200 hectares de imediações. A Rota do Oregon era uma das principais vias usadas pelas caravanas de imigrantes que iam para o oeste, atravessando o continente americano nos anos 1840. Tinha cerca de 3.500 quilômetros de extensão e ligava o rio Missouri, no leste, aos vales do Oregon, no oeste. As primeiras trilhas a pé e a cavalo foram abertas por comerciantes de pele por volta de 1811 e nos anos 1830 foram ampliadas para receber carroças de rodas grandes. E essas carroças deixaram marcas, pois entalhados nos morros de arenito, aqui em Guernsey, estão os sulcos deixados por milhares de carroças muito carregadas. Em alguns lugares, o sulco tem mais de 1 metro de profundidade. Este trecho de 800 metros contém algumas das marcas deixadas por carroças mais bem preservadas da Rota do Oregon. Esses sulcos impressionantes foram criados basicamente porque a geografia da área obrigava quase todas as carroças que iam para o oeste a atravessarem o espinhaço exatamente no mesmo lugar, e algumas caravanas tinham mais de 100 carroças. Esses pioneiros viajavam em grupos grandes por uma única razão muito simples: segurança. Boa parte da rota ficava em territórios selvagens e não desbravados. O exército fundou uma série de fortes, como o Laramie, para servirem de proteção e de entreposto para reabastecer os suprimentos. Estima-se que nos anos 1840, mais de 100.000 carroças tenham deixado marcas nestas trilhas. O local dos sulcos da Rota do Oregon foi declarado Marco Histórico Nacional em 1966.
No fim do século XIX, foram encontrados cobre e minério de ferro nestes morros e os colonos chegaram ao Wyoming procurando emprego na indústria de mineração. Este é o vilarejo minerador de Hartville, que agora só tem 80 moradores. É a cidade incorporada mais antiga que ainda existe no Wyoming. E o Miners and Stocksmen Steakhouse é o bar mais antigo do estado. O vilarejo foi fundado em 1884, quando depósitos de cobre foram encontrados no morro vizinho. Quando o cobre acabou, foi a vez da mineração de ferro e de ônix. Com a chegada da ferrovia, a cidade cresceu e se tornou um lugar sem lei, sendo comum ocorrer tiroteios e assassinatos. A última mina fechou em 1980 e a população diminuiu bruscamente. Agora, Hartville é atração turística e mostra como foi o pioneirismo no Wyoming. Em 1862, o presidente Abraham Lincoln fundou a ferrovia Union Pacific para conectar os Estados Unidos de leste a oeste. A importância dela não pode ser subestimada. Ela revolucionou o povoamento e a economia do oeste dos Estados Unidos. Deixou os estados e os territórios do oeste alinhados com os estados nortistas da União, além de ter agilizado e barateado muito o transporte de passageiros e de carga de costa a costa. A ferrovia continua sendo de extrema importância. Este trem de carga da Union Pacific tem quase 2 quilômetros de comprimento e opera com empilhamento duplo. Muitos trens de carga têm mais de 4 quilômetros de comprimento. Atualmente, a Union Pacific emprega cerca de 50 mil pessoas, opera 8.500 locomotivas e 95 mil trens de carga em mais de 50 mil quilômetros de trilhos. Na paisagem árida do centro do Wyoming, a água é um recurso precioso. Sendo assim, nos anos 1930, o Rio Platte Norte foi represado, criando o reservatório de Seminole. Isso também produziu uma área recreativa muito frequentada por quem curte barcos e pesca. A represa de Seminole também gera energia hidrelétrica, assim como a represa de Cortes, a poucos quilômetros rio abaixo. Este reservatório não tem peixes nem acesso para barcos, mas ao norte fica a chamada Miracle Mile, um dos melhores lugares para pescar no Wyoming. Este trecho mundialmente famoso do Rio Platte Norte tem mais de 8 quilômetros de extensão. Por ser alimentado pelos 2 reservatórios, é muito fértil e permite que os pescadores peguem trutas enormes. Com cerca de 2.500 peixes por quilômetro, não falta oportunidade para pescar o maior peixe da vida. Há cabanas de pesca nas margens, e o rio é bom para pescar dentro d'água e tem profundidade suficiente para barcos. A Miracle Mile tem a mesma quantidade de truta arco-íris e de truta marrom que estão presentes no rio o ano inteiro, além das trutas que migram de um reservatório vizinho. No planalto do centro do Wyoming se situa uma grande rocha granítica. Em meados do século XIX, a pedra era um marco muito conhecido na Rota do Oregon e depois na Rota da Califórnia. Ela se chama Independence Rock, porque os emigrantes saíam do leste em abril com a esperança de chegar aqui em 4 de julho, o dia da independência dos Estados Unidos. Muitos emigrantes entalhavam o nome na pedra, e ela foi descrita por um missionário em 1840 como o Livro de Registro do Deserto. Em 1843, um emigrante que fazia a rota escreveu no diário: todo o espaço até 2,5 metros de altura, onde a superfície é lisa o bastante, ou em alguns lugares, cerca de 20 metros acima, os nomes dos viajantes estão entalhados na pedra. O lugar foi declarado Marco Histórico Nacional em 1961 e agora pertence ao Sítio Histórico Estadual de Independence Rock.
poucos quilômetros a oeste, o rio Sweetwater atravessa uma garganta chamada Devil's Gate. Os emigrantes não passavam por ela, mas mesmo assim era um marco importante na jornada deles. A rota do Oregon nesta parte do Wyoming também era usada pelos Mormons, integrantes da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eles estavam migrando para Utah e para Salt Lake City. Este é o monumento Martin's Cove e está aqui porque em novembro de 1856, cerca de 500 emigrantes mormons que puxavam as carroças à mão passaram 5 dias presos na enseada por causa da neve e do frio congelante quando estavam a caminho de Utah. Eles tinham começado a viagem mais tarde do que o recomendado e isso causou um desastre. Mais de 145 integrantes da caravana morreram antes de 2 equipes de resgate conseguirem ajudá-los. Cerca de 100 mil pessoas visitam Martin's Cove todos os anos, e a maioria é membro da Igreja Mormon. Rumo a oeste, sobrevoando a montanha Split Rock, é necessário atravessar a Great Divide Basin, uma paisagem que parece um deserto plano e árido. Mas antes disso, a viagem passa por uma cidade fantasma de 1980, Jeffrey City. Quando uma mina de urânio foi aberta aqui em 1957 durante a Guerra Fria, a propriedade chamada Home on the Range se transformou em Jeffrey City. Em 1980, cerca de 4.000 pessoas moravam aqui. O urânio era vital para a indústria nuclear, tanto para fabricar armas quanto para gerar energia. Como ocorria com muitas cidades que cresceram muito rápido, Jeffrey City dependia totalmente da mina e quando ela fechou em 1982, os moradores não tinham motivo para permanecer no lugar. A comunidade próspera que tinha lojas, escolas, igrejas, biblioteca e hospital virou uma cidade fantasma, pois em 1986, 95% dos habitantes tinham ido embora. Agora, só 58 pessoas continuam morando aqui e ganham a vida com as pessoas que passam pela Rota 789. Para chegar ao próximo destino, é preciso atravessar a Great Divide Basin, que abrange cerca de 10.000 quilômetros quadrados. Sempre que chove, a água escorre das montanhas e se aloja na bacia. Se aqui chovesse muito mais, ela viraria um lago enorme. A Rota do Oregon e outros caminhos de pioneiros desviavam desta área que era chamada de Planície Salina. Ainda bem que existe um pequeno aeroporto no limite sul da bacia, pois ficar sem combustível numa área tão remota seria muito imprudente. Perto da divisa com Utah, fica a área de recreação nacional de Flaming Gorge, onde o Rio Green corre por uma paisagem exuberante. A área foi batizada de Flaming Gorge por John Wesley Powell durante a expedição de 1869 pelo Rio Green. Flaming Gorge significa garganta flamejante e se refere aos rochedos de arenito vermelho que cercam esta parte do rio. O estado do Wyoming tem paisagens deslumbrantes, inclusive a encantadora North Chimney Rock, que parece proteger o Rio Green. Subindo o rio por cerca de 80 quilômetros, se encontra o Refúgio Nacional de Vida Silvestre Sid's-Caddy, que inclui 56 quilômetros do Rio Green. Um dos animais nativos daqui é o alce, e este macho, com a grande galhada espalmada, não parece dar a mínima para o helicóptero barulhento. O alce é o maior mamífero da família dos cervídeos e tem uma aparência chamativa por causa do tamanho, da cor preta, das patas compridas, do focinho pendente sobre o lábio inferior e da barbela peluda. Alce em inglês é moose, que vem da palavra indígena mush, que significa aquele que arranca e come a casca.
Ao contrário da maioria dos cervídeos, os alces são animais solitários e não vivem em bandos. Eles costumam ser lentos e sedentários, mas podem ficar agressivos e ágeis se sentirem raiva ou medo. Durante o período de acasalamento, os machos travam lutas violentas para disputar as fêmeas. Seguindo ao norte, se encontra a cidade fantasma de South Pass City, um dos mais autênticos povoados da Corrida do Ouro do Velho Oeste. Quando um grande veio de ouro foi descoberto na futura mina Carissa em 1866, os garimpeiros invadiram a cidade acompanhados da família. Mas antes de o veio ser descoberto, os primeiros garimpeiros tiveram que fazer postos de observação por causa dos índios, e o minério era encontrado em pouca quantidade. Os garimpeiros só começaram a prospectar a área em grupos grandes quando as forças armadas americanas chegaram para protegê-los. Mesmo assim, os índios atacavam com frequência e violência. Em 1868, South Pass City tinha mais de 250 construções, 1.000 pessoas e centenas de garimpos. Mas apenas 2 anos após a abertura da mina Carissa, ela começou a mostrar sinais de declínio. E em 1869 a queda foi brusca, pois as despesas e a dificuldade de extrair o ouro não estavam valendo a pena para a maioria dos garimpeiros. Em 1872, a cidade tinha somente poucas centenas de habitantes. No século seguinte, a população de South Pass City diminuiu ainda mais, e muitas construções da cidade ficaram negligenciadas. A última família pioneira se mudou em 1949. Em 1966, South Pass City foi comprada pelo estado do Wyoming e desde então, cerca de 30 construções originais foram restauradas com precisão. Além disso, por volta de 30.000 artefatos originais foram recuperados. No verão, milhares de turistas visitam esta autêntica cidade do Velho Oeste, que teve um papel importante na história do Wyoming. A poucos quilômetros de distância está outra parte fascinante da história americana, o icônico correio Pony Express. Aqui é Burnt Ranch, uma das cerca de 190 estações que atravessavam o continente. O serviço foi lançado em 1860 e só durou 18 meses, até o telégrafo transcontinental ser fundado. Havia uma estação a cada 15 quilômetros, e o carteiro com a bolsa de correspondências saía a galope e trocava de cavalo antes de partir para a estação seguinte para trocar de cavalo novamente. Os carteiros eram trocados a cada 100 quilômetros. Eles demoravam apenas 10 dias para percorrer mais de 3.000 quilômetros, enquanto de carroça a viagem durava cerca de 30 dias. Durante o pouco tempo que durou, o correio foi muito eficiente e só perdeu uma bolsa de correspondências. Burnt Ranch agora é um monumento histórico. Os cavalos sempre foram essenciais na história americana, especialmente o Mustang. Eles foram introduzidos pelos espanhóis no início do século XVI e rapidamente adotados pelos indígenas americanos. No século XIX, a população de Mustangs era tão grande que muitos se tornaram selvagens e começaram a viver em grandes manadas espalhadas pelo meio oeste. Agora, existem mais de 70.000 cavalos selvagens que estão protegidos por lei e vivem em liberdade ou em grandes santuários. Continuando rumo ao norte, se encontra a cordilheira Wind River, que faz parte das Montanhas Rochosas. A divisória continental acompanha esta cordilheira exuberante e separa as bacias hidrográficas que desaguam no Oceano Pacífico e no Oceano Atlântico. Os indígenas americanos habitavam estas terras cerca de 9.000 anos atrás. E os primeiros europeus que desbravaram as montanhas só chegaram no início do século XIX. Só mais de um século depois, os montanhistas começaram a escalar os 20 picos que passam de 4.000 metros. Boa parte da cordilheira Wind River
recebeu proteção federal como área primitiva de floresta nacional nos anos 1930 e, atualmente, a cordilheira inteira é protegida por 3 áreas federais de natureza selvagem. O termo natureza selvagem é definido como uma área que não sofreu influência humana e onde o homem é um visitante que está só de passagem. As áreas de natureza selvagem são submetidas a restrições específicas e as atividades humanas estão limitadas à recreação não motorizada, como trilhas a pé e a cavalo, e caça e pesca licenciadas. Durante essas atividades, os turistas devem obedecer à política de não deixar rastros. Isso garante que as áreas de natureza selvagem não sejam afetadas pela interação humana. Assim, os animais selvagens, como esta manada de uapitis, podem viver sem muita interferência externa. Este é o Vale Jackson Hole, batizado por caçadores de peles que entravam no vale pelo norte e se sentiam descendo num buraco. A cidade de Jackson é uma das mais visitadas o ano todo no Wyoming e um dos lugares mais fotografados da cidade são os arcos de chifres de Wapiti que ficam na praça do centro. O primeiro foi instalado em 1953 e fez tanto sucesso que mais 3 foram acrescentados nos outros cantos. Em 1939, o Snow King Resort, na montanha vizinha a Jackson, foi a primeira estação de esqui do estado do Wyoming. Ela também é usada no verão para levar os turistas ao topo da montanha, que oferece vistas panorâmicas da paisagem espetacular. Em 1929 foi criado o Parque Nacional de Grand Teton. Na época, ele incluía a Cordilheira Teton e uma estreita faixa de terra que abrangia os grandes lagos no sopé das montanhas. A beleza impressionante desta paisagem bastou para alavancar a indústria do turismo. Agora, o turismo substituiu a pecuária como principal economia de Jackson Hole. Em 1950, o parque foi ampliado em 150 mil quilômetros quadrados, a área que o separava do Parque Nacional de Yellowstone ao norte. Isso foi uma contribuição do industrialista John D. Rockefeller Jr. nos anos 1930 e 1940. O Parque Nacional de Grand Teton agora tem mais de 1 milhão de quilômetros quadrados. Os homens da montanha criaram praticamente todos os nomes do vale. Dizem que caçadores de pele franco-canadenses batizaram os 3 maiores picos da área de Les Trois Tetons, ou os 3 seios: Grand Teton, Middle Teton e South Teton. Os picos imponentes da Cordilheira Teton ficam a cerca de 2.000 metros acima do leito do vale e são um dos maiores destaques geológicos das Montanhas Rochosas. A montanha mais alta da cordilheira é a Grand Teton, com 4.199 metros. Durante quase 100 anos, houve muita discussão sobre quem escalou a montanha primeiro, pois foram feitas várias alegações no fim do século XIX. Num guia de escalada de 1965, o autor pesquisou todos os documentos e concluiu que, como é pouco provável que surjam provas históricas dos 2 lados da discussão, talvez o melhor seja afirmar que em 1872, Langford e Stevenson podem ter escalado a Grand Teton. Em 1893, Kiefer, Neil e Ryan podem ter escalado também. E em 1898, Spalding, Owen, Peterson e Shive, de fato, alcançaram o cume. Agora, o pico é muito escalado e é uma das melhores ascensões clássicas dos Estados Unidos. Um lugar exuberante para concluir esta viagem.